Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nós dispusimos nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, nosso conhecimento a las manos del Senhor, que sabemos que tudo que hacemos por nosso próprio meio, por nossos esforços, não passam de trapo de imundícia. E sabemos que tu palavra é viva e eficaz e transformadora hacia nós outros todos os dias. Que podamos nessa manhã, ó Padre, estar com o coração aberto para escutar tu palavra que é viva e eficaz. Que nesta manhã podamos compartilhar vida, alimento transformador em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Bueno, nesta manhã eu quero compartilhar algo com os irmãos que já começamos a falar há tempo, sobre a carta de Pablo a los Efésios. É uma carta onde habla com nós de nossa identidade, habla com nós de uma maneira como está escrito, nossa unidade e propósito. Porque se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos a conviver com pessoas que somos tal qual somos, e tampouco vamos a atingir um propósito. Nós estamos aqui por um propósito e para um propósito, e que não é nosso propósito, é o propósito de Deus para nós. Amém? Que nesta manhã nós venhamos a ter nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos e nosso entendimento para compreendermos o que Deus quer falar com nós nessa carta. He puesto um título muito chamativo, La multiforme sabedoria de Deus. E o interessante é que eu pus uma marquita que tenho, que são os fogos. Por quê? Nós pensamos que somos sábios. Nós pensamos que somos inteligentes, que somos pessoas que temos uma sabedoria acima do conhecimento. Muitas vezes nós pensamos, nós actuamos como se nós fôssemos melhor do que Deus. Como se nós supiéramos o que é melhor para nós do que Deus. Porque eu vou sofrer. Deus não quer que nós soframos. Ele quer que nós lhe obedecemos. Porque há um propósito para isso. Por isso, a multiforme sabedoria de Deus nos confronta. Por isso, a multiforme sabedoria de Deus arrebenta com nossa religião. Porque nós queremos apenas fazer nossa vontade dentro de uma religião a qual vai dar para mim aquilo que eu quero, porque eu estou pagando para isto, com os dízimos e as ofrendas. Graças a Deus, nós aqui como comunidade não temos dízimo, não temos ofrenda. Temos a contribuição, pero não temos o tempo aqui de... Como que posso dizer sem ofender? Não temos o tempo aqui de meter a mão em tu bolsillo. De levar... Por que te digo meter a mão em tu bolsillo? Porque esse tempo aqui é onde eu vou falar algo para sensibilizar tu coração, para que tu meta a mão no bolsillo e ofrende conforme sua ganância, conforme seu coração podrido. Por quê? Eu vou dizer,
se ofrenda, Deus te vai bendecir 100 vezes mais. Aquele que dá com alegria, o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai repreender o migrador, como que é o nome do outro? O devorador. Deus vai aprender. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ensinar que cada um é responsável de sua casa. Estamos aqui para ensinar que cada um tem sua obrigação como filho. Um nos lava a vasilha, um nos lava o banho. Recorda da passada semana? Somos uma família. Cada um tem sua tarefa em sua casa. Uns para agregar mais familiares aqui, outros para meter a mão no bolsillo e fazer, porque sabe de sua responsabilidade. Por isso não temos esse tempo de dízimo e ofrenda. A contribuição queda aí adiante. Todos dessa comunidade sabem o número da conta, vai e ingressa. E temos prestação de conta, porque isso hace a família. Mira, temos que pagar, quando reunimos para prestação de conta, hemos pagado água, luz, internet, comprado isto, pagado isto, ha hecho isto, mantenimento disto, compramos uma câmera, compramos um micrófono, compramos um teléfono. Por quê? Temos que prestar contas. E prestamos conta de tudo. Por quê? Somos uma família. Pero não metemos a mão em tu bolsillo te sensibilizando a nada. Por isso, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta entre nós. Como nós subsistimos? Não é por nós. Deus manifesta sua graça dia após dia, com pessoas responsáveis. Não com aqueles que querem investir em terra buena. Nós não somos terra buenas para investir, ¿vale? Decir de claro, nós somos semillas que mueren para frutificar, ¿vale? Então, não somos terras buenas. Não venga a invertir, porque aqui nós não somos investimento. Comunidade não é um investimento. Comunidade é dar a vida, negar-se a si mesmo e morrer para frutificar. Então, se dando seguimento aqui, a multiforme sabedoria de Deus, vamos a ler Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Por esta razão, eu, Pablo, prisioneiro de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Ao ler isto, podrão dar-se conta de que compreendo o ministério de Cristo. Esse mistério que em outras gerações não lhe deu a conhecer a los seres humanos, agora se ha revelado por el Espírito de los santos apóstoles e profetas de Deus. Es decir, que los no judíos son, juntos con Israel, beneficiários de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este foi o regalo que Deus me deu por sua graça, conforme a seu poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino
el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Deus. Assim que les pido que não se desanime a causa de lo que sufro por ustedes, já que estos sufrimentos míos são para ustedes um honor. Hermanos, prestemos atenção. Han enterado o que Pablo ha escrito aqui? Tem entendimento do que Pablo escreveu aqui? Vamos analisar. Quando nós lemos sobre os patriarcas, sobre Abraão, o primeiro homem que Deus apareceu e ha hecho uma aliança, primeiro ha sido Adão. O segundo homem que apareceu assim e Deus falou fortemente com ele. Quantos anos tinha Abraão quando Deus apareceu a ele? Esse homem ha vivido uma vida sem conhecer a Deus. Não sabia quem era Deus. Não tinha entendimento de quem era Deus. E de la nada, Deus aparece a ele e disse: mira, Deus meu, sou um ninho e derramado água. De la nada, Deus aparece e disse: corre tu mulher, tus coisas, e vete para uma terra que te vou ensinar. Cá com nós, haríamos isto? Hoje, nesse tempo, Deus acerca-se a nós e mira, sale del meio de tu parentela e vete a um sítio onde te vou ensinar. ¿Dónde, Senhor? Não me hace pergunta. Só vete de tu casa, de tu parentela. Tu e tu mulher e vete. Te vou ensinar. Eu com mis 40 e algo anos, 49, não? Ou 48? 49. Vale, 49. Com mis 49 anos, não sei. Mira que só estamos eu e minha mulher hoje vivendo, desfrutando da boda, do matrimônio. Já nossas filhas estão casadas, meu filho está casado, tenho meus netos, já vai venir mais 2. Estou livre, vamos dizer assim, com minha mulher. Pero eu me quedaria com o pé hacia atrás. Como que uma pessoa que nunca ha escuchado falar de Deus, nunca ha tenido um prospecto de quem era Deus, aparece de la nada? Ah, tenido Moisés antes, né? Uau! Pero quem era Moisés? Moisés não, Noé.
Oh, vocês estão me confundindo na cabeça. Ha tenido Noé, pero Noé era um beberrón. Recorda? Pero prestemos atenção, vamos a seguir la história. Sem, Cã e Jafé tiveram hijos, e a chegada de Abraão. E Deus se apelido aí esse meio. E Abraão vivia na terra de Dan. Não conhecia a Deus nenhum. Tinha lá, pero vivia uma vida pagana, vamos dizer. E passado esse tempo, Deus habla com ele. E ha tenido uma história com Deus. E dessa história com Deus que ha tenido, empieza a falar, empieza a ensinar. A quem? A Isaac. Isaac já tinha o prospecto de Abraão. Já conhecia o Deus de Abraão. Já falava do Deus de Abraão. Já tinha o conhecimento do Deus de Abraão. E já tinha a experiência com o Deus de Abraão. Pero passado um tempo, ha venido Jacob. E Jacob ha conhecido o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Já ha tenido 2 histórias, 2 vivências, 2 experiências. E sabe o que é interessante? Jacob ha tenido experiência com o Deus de Isaac e de Abraão. Passados os tempos, ha venido quem? José. Ha tenido a experiência de padre Jacob, del abuelo Isaac e del bisabuelo Abraão. E nós hablamos de fé, hablamos um montão de coisas acerca de la fé, de la experiência com Deus. E Deus ha hecho esse grande livramento através de José, por la família del padre Abraão, e ha levado ao Egipto, e todos se alimentaram, que infestaram o Egipto de los hijos de José. E lo interessante, por 400 anos han vivido aí. E lo interessante mais, ha venido quem? Moisés. Que ha tenido a experiência de seus abuelos, bisabuelos, trisabuelos e de los patriarcas, Abraão, Isaac, Jacob. A experiência de Deus. E que experiência viveu Moisés. Depois de matar um Egipto, Deus aún utiliza ele para abrir o mar, fazer sair a água de la roca 2 vezes, cair maná del cielo. Quem ha sido Moisés? Pero estou falando de todos estes, porque depois de estes, ha venido David, Salomão, pero nenhum de estes tiveram a experiência de ter a Jesus dentro de si. Nenhum de estes tiveram a experiência de poder estar em Deus. Eles só podiam mirar a presença
de Deus. Por aquilo que Deus hacía, não tê-lo salido de uma virgem, de carne, hueso. Eles não tinham escritos, eles não tinham nada para ter o entendimento que nós temos hoje. E Pablo habla claramente desse tema, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, que ha liberado su pueblo del Egipto, son los judíos. Son el pueblo de Israel. Y lo interesante, que los tuyos no le recibieron. Y por el nombre de Cristo Jesús, nos ha dado el poder de sermos hechos hijos de Deus. E recorda passada semana, Deus ha hecho que juntar duas famílias, dois pueblos, dois tipos de pessoas, aqueles que são elegidos com aqueles que não são. E ha dado o poder para nós sermos o quê? Hijos de Deus. Porque Deus ha hecho todo este caminho para nos ensinar uma coisa: que sua multiforme sabedoria é melhor do que a nossa. Porque nós, que somos melhores que Deus, quando miramos isso, podemos dizer: Deus, assim é resolucionar o tema. Sim ou não? Pero prestemos atenção quando o homem ha pecado em el jardim del Edén. Que Deus nos ha dicho? Que Ele nos dijo? Presta atenção, Adão. Presta atenção. Desta árvore não comerás, porque o dia que comer de ella, morirás. ¿Qué es morir? Adán murió. Su cuerpo no, pero la muerte es la separación del hombre y Dios. Cuando nosotros partirmos o morirmos, nuestro cuerpo físico, estamos muertos. No. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos la certeza de nuestra identidad, que somos hechura de Dios, que somos hechos hijos de Dios, tenemos convicción y vivemos como tal, tenemos la certeza que estamos con Él. Recuerda el texto. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque nosotros, en la verdad, cuando morimos, no morimos, estamos dormindo, adormecidos. E é isso que Pablo nos ensina aqui nessa carta. Em la multiforme sabedoria de Deus. Porque mira, presta atenção na apresentação. Por esta razão, dio Pablo, prisioneiro de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos que somos nosotros, me arrodillo en oración. E nosotros muitas vezes pensamos que não temos que orar. Sabe por que nós não gostamos de orar? Porque nós temos preguiça, pereza. Nós temos pereza de, como posso dizer?
descortinar nossos rincões oscuros pensando que Deus já não o conhece. Porque em realidade nós não queremos ter intimidade com Deus. E a oração não é para apenas petição, é para relacionamento. Eu oro em várias etapas de meu dia. Quando estou ao banho, quando estou fazendo algo, eu estou charlando com meu Padre. Por quê? Ele está aqui dentro. Donde estou está Ele. Não posso me esconder. Ele sabe o que hago, o que hablo, o que veo, o que escucho, o que oigo. Sabe de tudo. O que penso, como me vou ocultar dele? Pero quando hablo com ele, eu lhe pergunto como o hijo lhe pergunta a um padre, para ter conhecimento, não como quem questiona a presença e a manifestação de Deus. Porque eu quero aprender dele. Eu quero saber como eu posso resolucionar algum tema que está fora de meu conhecimento. Como tenho que actuar? Porque eu quero saber como meu Padre hace. Quando nós escutamos e leemos tudo isto sobre o que Pablo ha escrito a los Efésios aqui, explicando a multiforme sabedoria de Deus para nós e apresentando que Ele ora de rodilhas em favor de nós, nós pensamos que esta oração é como se fosse algo sem valor, sem vida. Porque Pablo ora. Quem era Pablo para mim? Pablo era um perseguidor da seita cristiana antes de conhecer a Cristo. Muitos de nós pensamos que o amor de Deus hacia nós é sobre o tema daquilo que Ele nos oferece. Explico melhor. Se eu tenho um bom coche, eu sou bendecido. Se eu tenho uma boa casa, eu sou bendecido. Se eu tenho uma boa conta bancária, eu sou bendecido. Se eu tenho uma bela esposa, eu sou bendecido. Se eu tenho bonitos filhos, eu sou bendecido. Se eu tenho saúde, eu sou bendecido. Se eu tenho muito dinheiro em meu bolso, eu sou bendecido. Se eu tenho um bom trabalho, eu sou bendecido. Se eu tenho algum conhecimento, eu sou bendecido. Eles creem que são bendecidos por coisas, não por quem eles são. É por isso que essa comunidade é uma comunidade onde são famílias que cada um sabe sua função. Por isso que nós não temos essas coisas aqui. As pessoas para nós não têm preço. Essa pessoa vale 500 euros, que é sudismo. Essa pessoa vale 1.000 euros, que é sudismo. Essa pessoa vale 50 euros, que é sudismo. Essa pessoa... Não temos isso. Temos relacionamento de hijos e hijo, porque somos hermanos. A distinção minha de vosotros aí é que minha responsabilidade aqui é maior do que a tua. Porque é do irmão maior
administrando e servindo. O irmão que canta aqui, que toca, não cobra, está servindo. O irmão que firma, está servindo. O irmão que recebe, está servindo. O irmão que prega, está servindo. Cada um em sua função. A irmã que está com os crios está servindo. Todos servindo a casa del Padre, a uno a los otros. Se você não serve para servir, não serve para dizer que é um irmão. Se você só quer para si, aqui não é seu sítio, porque a multiforme sabedoria de Deus é para aqueles que servem uns a los outros, cada um em seu sítio. Ai, eu não sei qual é meu chamado. Seu chamado? Te vou ensinar qual é o seu chamado. O chamado é negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o chamado. Ai, pero eu não sei aonde vou servir. O que sabes fazer? Sabe limpar o suelo, fregar suelo? Frega suelo. Sabe receber? Recibe. Sabe ter o bolsillo lleno? Vacíelo. Sirva. Sirva com aquilo que te vai te trazer prejuízo. Aquilo que vai fazer você a negar-se a si mesmo. Porque se eu sou envidioso, eu vou querer aquela coisa de aquele modelo. Que vou fazer? Eu vou comprar aquela coisa de aquele modelo e regalar a outro que não tem. Vou servir com aquilo que tenho. Sou envidioso, mas não para mim. Vou ser para meu irmão, porque meu irmão não merece. Assim funciona. É servir uns a los outros. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Os patriarcas não tinham isso em mente. Por quê? Não conheciam a Deus. E nós hoje, que temos todo um evangelho, de toda maneira, de toda forma, de arriba a abaixo, falando de quem é Deus, por que morreu na cruz, por que nós somos assim, por que muitos daqueles que eram perseguidores se tornaram irmãos, e nós aún com ele. Dentro de nós somos egoístas, queremos fazer apenas aquilo que nós queremos. Porque pensamos que Deus, em sua multiforme sabedoria, não faz aquilo que quero. Porque pensamos que Deus tem que fazer o que quero, não o que Ele quer. Não é o desejo dele, não a vontade dele. Porque somos assim, mais sábios que Deus. Por isso, por esta razão, Pablo habla desta maneira que ele se arrodilla. E sabe o que é interessante? Pablo entendeu sem dúvida, e que ele ha enterado sem dúvida o plano de la graça de Deus que ele encomendou a Pablo para nós outros.
Deus ha revelado a Pablo aquilo que ele queria que nós supiéramos. E lo interessante, ele escreveu: ao ler isto, podrão dar-se conta de que compreendo o mistério de Cristo. Pablo ha tenido revelação do mistério de Cristo, porque ele murió na cruz por nós, hacia nós e para nós, nos tornarmos hijos de Ele, porque é por meio dele, para Ele e por Ele. Pero não. Cristo murió por você, porque vosotros sois el centro del corazón de Dios. Una mierda, perdón la expresión. Nossa, Deus mío. Hablei uma blasfêmia. Perdão. Oh, hermanos. Criamos vergüenza em nossa cara. De Pablo, tú que está aí nesse espejo mirando-se a ti. Nosotros não somos o centro do coração de Deus. Nosotros somos a manifestação do amor de Cristo por nosotros. Não para nosotros, para Ele. Para ser a vontade de Ele. É para isto. É tão fácil venir aqui adelante. Deus te quer, tu eres precioso para Deus. Oh. Se tu fueras tão precioso, oh, mira a preciosidade que usted é para Deus, ¿vale? Te vou ensinar. En el mundo tendréis aflicciones, pero ojo, tenéis bom ánimo, yo he vencido el mundo. No mundo tenéis o quê? Outra, melhor. Esse é o melhor de todos. ¿Queréis ser mi discípulo? Negue-se a si mesmo, toma su cruz e me siga. ¿Para dónde? ¿Para el baile? ¿Para la fiesta? Para el Calvário, para la cruz, ser crucificado, morir. Cria vergonha em tu cara. Tu nasceu para morir. Morir o quê? Suas vontades, seu ego, seu desejo. Para ser o quê? A vontade de Cristo, porque a multiforme sabedoria de Cristo é maior do que a nossa. Burro! Imbécil! Ai, me exaltei. De este evangelho, cheguei a ser servidor. Este foi o regalo que Deus me deu por sua graça, conforme seu poder eficaz. Não mío, presta atenção. Pablo está dizendo. Pablo. Sabe ler? Lê, por favor, lê. Eu tenho pereza. Então, tem um botão na Bíblia que áudio. Escucha, pelo menos. Ou é surdo também. Aunque sou el... Ai, Pablo, acaba com minha religião. Aunque sou el mais insignificante de todos os creyentes, recebi esta graça de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pero mis ojos, quando escutam riquezas, pensam que é dinheiro.
Imbécil, as riquezas de Cristo é a vida de Cristo manifestada em nós outros, para que nós outros muramos para nossos desejos, vontades, para ser a vontade do Padre, burro. Por amor de Deus, presta atenção. Vou terminar de ler. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esa gracia de predicar a las naciones de incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de ¿qué? Todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme su eterno propósito realizado em quem? Em Cristo Jesus, nuestro Senhor. Não em mim, em Cristo. Não em mim, em Cristo. Não. Tu eres a estrelita de Jesus. Não, irmãos. É em Cristo. Tudo é por Ele, para Ele e por meio de Ele. São todas as coisas. Não é por mim, não é por me amar. Deus amou ao mundo de tal maneira que ha dado su Hijo unigênito a todo aquele que nele crê, que não venga a perecer, pero que tenha a vida eterna. Pero é em Cristo, é para Cristo e por Cristo o mundo, não as pessoas, porque a natureza clama por la manifestación de los hijos de Dios. No de mi voluntad, la voluntad de Él. En Él, mediante la fe, desfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ahora buguei. Ahora estou flipada ahora. Porque como me vou acercar a Deus se Deus habita em mim? Ojo, habita mesmo? Se em realidade eu creio que Deus habita em mim, porque por la fé. E sabe o que é mais interessante? A fé não é minha, que vem de Ele. É Ele que me pone el creer y el efectuar. Porque tudo proviene de Él, por Él y para Él. Porque de mim nada soy. E aí vem lo mejor. Assim que les pido que não se desanimem. Por que nós outros temos, bueno, se eu sou daquele que paga para obter sucesso, que paga para obter views, que paga para obter um retorno, que paga para comprar uma bendição,
¿por qué yo voy a desanimar? A causa de lo que sufro por ustedes, a causa daquilo que Pablo sofreu por nós outros e que cada um de nós outros venhamos a sofrer por lo próximo. Porque nós outros sofrimos. Aqueles que estão em Cristo sofrem. Por quê? Porque queremos fazer a vontade dele. E para nós outros é decepcionante estarmos com uma pessoa, cuidar da pessoa, limpar as cacas da pessoa, lavar a pessoa, correr o cerdo, lavar o cerdo, limpar o cerdo, e passar perfume em el cerdo, vestir el cerdo, e ai que cerdo bonito, ai que bonito, ai que bonito, pero sua natureza não ha sido transformada. E que passa com ela? Volve a porcilga e se sucia todo. Por conta de la natureza não ha sido transformada. Por isso sofrimos. Porque em vez de ensinarmos o evangelho que transforma, ensinamos o evangelho que acalenta el alma. É isso que Pablo está a dizer. É isso que Pablo que disse, mira, que não se desanime a causa de que lo sufro por ustedes, já que estes sofrimentos meus são para ustedes um honor. Para mim é um honor lutar por los cerdos para transformar sua natureza. Eu vou seguir. Não te preocupe. Venga a quem venir a esta comunidade. Eu vou tratá-lo como uma oveja, hasta que sua natureza se cambie a oveja. Agora, se tu natureza não se cambia a oveja, sempre serás um cerdo com pele de oveja. Não te preocupes. Cada um sabe sua identidade, a unidade e o propósito a que vives. Nós outros dessa comunidade queremos viver a identidade, a unidade e o propósito em Cristo. Por Cristo e para Cristo. É para isso que nós outros venimos. É para isso que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta hacia nós outros. E Pablo nos ha revelado, traído essa revelação dessa multiforme sabedoria que nós outros sofrimos em Cristo, para Cristo e por Cristo. Amém. Os patriarcas não tiveram esse feedback. Nós outros podemos correr essa llave e arrastar para cima e segui-lo. Pero isto só se hace quando nós outros, que em realidade queremos segui-lo, negamos nós outros mesmos, tomamos a cruz e seguimos a Cristo hacia a morte. Porque em Cristo vamos a ser ressuscitados em Cristo. Com a certeza que fomos transformados porque temos identidade, temos unidade e manifestamos o propósito. Que nessa manhã nós outros podamos manifestar a unidade de Cristo, podamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Amém. Padre, em nome de Jesus, nessa manhã nós agradecemos tu palavra que é viva e eficaz e transformadora. Que nosso coração seja transformado por el Evangelho, puro e simples, transformador. E que nós outros venhamos a aplicar conforme o entendimento de Pablo
e que o Senhor Cristo Jesus manifestou em nós. No nome de Jesus, seamos transformados por la renovación de nuestra mentalidad para tenermos la mentalidad de Cristo Jesús y ter revelación de la gracia del Señor sobre nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Que el grande amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Y esta comunidad dice, Amém. que tengamos uma semana bendecida, um princípio de julho llenados do poder do Senhor, da glória e da graça. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.